E a Polícia Federal conseguiu quebrar a criptografia do celular de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Com isso, a corporação poderá recuperar mensagens e fotos apagadas pelo investigado. As informações são da CNN Brasil. Segundo os investigadores, o celular de Vorcaro contava com uma camada extra de proteção de dados, o que demandou semanas de trabalho técnico para a quebra dos códigos de segurança. Agora, os dados serão analisados para identificar conversas e registros relevantes para a investigação, especialmente os relacionados à negociação entre o Master e o BRB. A defesa de Daniel Vorcaro já manifestou preocupação e solicitou que informações pessoais e dados sem relação direta com a investigação sejam descartados. O passo seguinte é encaminhar os dados ao STF e à Procuradoria-Geral da República, onde passarão por nova avaliação para determinar o que será utilizado como prova no processo. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Começamos com mais uma semana quente aí com essa informação de que a Polícia Federal então conseguiu desbloquear essa camada extra aí de proteção num dos celulares de Vorcaro, porque tinham vários, né? Então, num deles, eles conseguiram acessar e agora vão fazer uma peneira de tudo que tem lá, mensagens, arquivos, fotos, eventualmente apagadas ali por Daniel Vorcaro. E o que a gente percebe, claro, há um receio por parte da defesa do que vai acontecer a partir dessas informações ali resgatadas pela Polícia Federal e uma queda de braço, porque a Polícia Federal, de um lado, querendo investigar e o Supremo Tribunal Federal, por outro lado, querendo abafar o caso, uma vez que essas provas terão de ser entregues ao Supremo, mais precisamente ao ministro Dias Toffoli, que é quem é o relator desse caso. Boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, Cauti, Augusto, toda a audiência. Pois é, antes fosse só a defesa que estivesse preocupada com esses um dos celulares, né? Porque o Vorcaro realmente tinha muitos celulares, não dá para ter tantas amizades como ele tinha, né? E uma folha de pagamento extensa com um celular só, né? Não cabia, acho que não cabia todo mundo que ele pagava os contatos num celular só. Vamos ver quantos outros viram. Mas a notícia é boa para quem se interessa pelo lado bom dessa história. Se a defesa do Vorcaro está preocupada, é um bom sinal para nós. Isso, né, de saída. Porque o que a defesa está fazendo é a mesma coisa que o Toffoli tem feito, que o STF tem feito, que é tentar fazer com que as investigações não ocorram, tentar fazer com que esse caso seja afundado dentro do buraco negro que é o gabinete do ministro Toffoli. Então, o Vorcaro, nos depoimentos que deu até agora, a polícia chegou a pedir a ele a senha. O senhor pode me fornecer a senha do seu celular? Ele falou, não, melhor não. Tem coisas ali privadas. E como há coisas privadas no meu celular? E ele não quis fornecer a senha. Mas mesmo assim, a polícia conseguiu agora acessar esses dados, inclusive aquilo que foi apagado, e vai ter de remeter obrigatoriamente ao gabinete do ministro Toffoli e também à PGR, por conta da PGR fazer parte dessas investigações. No entanto, todo mundo sabe que telefone sem fio, a informação se perde no meio. Então não dá para acreditar que nós teremos, não dá para a gente ser ingênuo de acreditar que essa informação entre o celular do Vorcaro, coletada pela Polícia Federal, e o gabinete do ministro Toffoli, um querendo investigar, como você bem disse, e outro querendo esconder, não é possível acreditar que ninguém vai fazer nenhum registro, que ninguém vai fazer nenhum print, que ninguém vai guardar nada, ainda que para o futuro mostrar à imprensa, vazar aqui, vazar ali. Então nós temos uma boa notícia, né? Isso vai para o buraco negro, repito, do gabinete do Toffoli, e não será investigado em hipótese alguma. Irá para o gabinete da PGR, e lá não terá nenhum fim que interesse a nós. Eles estão tentando não investigar. No entanto, a Polícia Federal, que existe, e nós temos de reconhecer isso, dentro da Polícia Federal, há uma ala interessada em ver a coisa andar. Há dentro da Polícia Federal uma ala resistindo aos abusos do STF. Há na Polícia Federal uma ala interessada em não permitir que o STF, inclusive, desidrate a Polícia Federal, tire-lhe a autonomia. Essa ala pode pegar esse material em algum momento e, se não vai investigar, se não tem investigação, se não há interesse do gabinete do Toffoli investigar, pode em algum momento, quem sabe, soltar isso à imprensa ou qualquer coisa que o valha. E nós descobriremos, sabe-se lá o quê. Adalberto Piotr, boa noite. Notícia importante aí nesse começo de semana, com desbloqueio desse celular do Daniel Vorcaro. Marcília lembrou muito bem naquele depoimento que ele prestou ainda em 30 de dezembro do ano passado, quando a delegada da Polícia Federal que conduzia ali o depoimento pediu gentilmente a senha do celular. Ele disse que não daria
a senha, enfim, hoje dia 9 de fevereiro, então a Polícia Federal conseguiu um software ali especializado para desbloquear, né, essas camadas de proteção extra do celular de Vorkaro. O que vai ter ali, quais são as conexões políticas que podem abalar e estremecer a República, a gente precisa aguardar, Piotr. Boa noite. Boa noite, Paula, Marcília, Augusto, Cauti, seja bem-vindo a todos que nos acompanham. Paula, eu vou ler um trecho do seu enunciado novamente, me permita. O passo seguinte, obviamente, depois de toda a investigação da polícia, que usa uma tecnologia fantástica para buscar mensagens apagadas, é encaminhar os dados ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República, onde passarão por nova avaliação para determinar o que será utilizado como prova no processo. Bom, o Marcília fez referência, eu só vou insistir. Hoje, veja só, é um risco que esse trabalho da polícia seja submetido diretamente à PGR e ao Supremo Tribunal Federal. Porque eu tenho 2 ministros do Supremo, nesse momento, que estão envolvidos de alguma maneira com esse caso. Bom, então, hoje o STF não seria isento. Inclusive é o que está investigando. Exatamente. A começar de quem está investigando. Porque aí vou ao segundo ponto. Uma notícia lá de 7 de dezembro. Essas coisas estão todas conectadas. O ministro Dias Toffoli, relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, viajou para assistir a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras em Lima, no Peru, no mesmo voo particular que um advogado que defende um dos diretores da instituição liquidada pelo Banco Central do STF, o caso do Banco Master. O jatinho era do ex-senador Luiz Oswaldo Pastore, no qual estavam também o advogado, ou no qual estava também o advogado Augusto Arruda Botelho. A pergunta é, esses advogados que pediram lá atrás que, olha, tem assuntos pessoais desse telefone, por isso que não vamos dar senha, e agora, obviamente, será investigado. Quem vai decidir o que pode ou não ser usado na investigação é o próprio Supremo Tribunal Federal. Veja quanta gente envolvida diretamente no caso, não como investigador apenas, mas como pode ser interessado no caso. E aí nós temos um problema gigantesco nessa investigação. O que é preocupante, e talvez seja o pior de tudo, porque, claro, esse caso em algum momento vai aparecer com detalhes sórdidos da República. O que seria, então, um caso importante? O que seria relacionado à investigação? Só o escândalo do banco, do ponto de vista financeiro, que é o início desse inquérito dentro do Supremo Tribunal Federal, é pouco. Porque vai aparecer ligações com políticos, com outros assuntos, financiamento disso e daquilo, com qual interesse? E é o próprio Supremo que vai decidir o que vale e o que não vale. No caso, o ministro Toffoli e o PGR, indicado pelo Gilmar Mendes, que não vê problema em quase nada que seja ligado à esquerda do país ou ao próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós chegamos ao ponto em que o Supremo e a PGR não são exatamente órgãos da República Brasileira em que você estaria, digamos, mais confortável e confiante de que a investigação vai a fundo. A gente vai torcer por vazamento agora, como disse o Marcílio. Nós vamos torcer por vazamento. Sinceramente, eu tenho que dizer isso, esse é o ponto. Torcer para a briga. É isso. Torcer pela briga, é isso mesmo. Carlo Cauti, boa noite, seja bem-vindo. Você, cuidado que eu sei que tem 2 celulares, 2 aparelhos celulares, mais um tablet aqui. Cauti, eu quero te ouvir, mas ele antes deixa eu trazer... Ele liberou a senha? Ele forneceu a senha. Entregou. Deixa eu acrescentar mais uma... Sem precisar muito esforço. Uma informação aqui ao nosso debate, trazer uma apuração do jornalista Lauro Jardim deste fim de semana, num dos celulares apreendidos de Daniel Vorkaro, há pelo menos uma mensagem ao pastor Fabiano Zettel, que é cunhado e braço direito do banqueiro, pedindo que alguns pagamentos fossem liberados, pois estava sendo cobrado insistentemente por uma autoridade da República. Isso que foi publicado, então, pelo jornalista neste fim de semana. Carlo Cauti, resta saber agora se, com o drible ali desse bloqueio no celular de Vorkaro, a gente venha saber, talvez por um vazamento, ou enfim, quem é essa autoridade da República que estava cobrando a sua mesada. Boa noite. Pois é, né? Se esse é o primeiro vazamento, se essa entrada, imagina o prato principal, né? Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Piotr. Boa noite, doutor Marcília. O telefone do Vorkaro, ele tem o potencial para ser um vaso de Pandora da República. Abrir esse telefone, descobrir quais são as ligações entre o Banco Master, um banco falido, que foi responsável pela maior crise bancária da história do Brasil, e instituições políticas
do judiciário, eventualmente do sistema financeiro, porque a CVM não viu nada, as entidades, o Banco Central não viu nada daquilo que estava acontecendo. Então, assim, se temos autoridades da República pedindo mesada, e esse é apenas o começo dessa caixa preta chamada telefone Daniel Porcaro, imagina o que virá. Imagina quais ligações espúrias essa pessoa, esse banqueiro que veio do nada, sem nenhuma experiência no setor bancário, sem nenhuma facilidade, nenhuma expertise, né, nesse segmento, criou um dos bancos que mais cresciam no Brasil, que depois quebrou, e financiou todo mundo. Financiou todos os lobbies do Brasil, financiou viagens em hotéis 5 estrelas, 6 estrelas, para ministros do Supremo no exterior, financiou todo, foi premiado, inclusive, como empresário do ano por lobistas, né, e agora temos um telefone que deve ter uma série de ligações e de mensagens espúrias que, com certeza, nesse momento, devem fazer muita gente tremer lá em Brasília. Agora, fica aqui a pergunta, quanto tempo demorará para que a CPI, ou melhor, a CPMI do INSS, que vai ouvir Porcaro, demorará para adquirir esse material e analisá-lo e mostrar ao público qual era o tamanho dessas ligações que deverão ser apuradas e, eventualmente, os responsáveis punidos, né? Pois é, Dias Toffoli disse que vai liberar em breve todos esses dados relativos a Daniel Porcaro que estão lacrados no gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.